Que haja uma bênção divina sobre o dia de todos que nos ouvem hoje. É um prazer enorme começar mais uma de nossas análises, sabe? Mergulhando naquelas páginas que realmente moldam a teologia. Com certeza. E o material de hoje é denso. Muito denso. Muito. Hoje o entusiasmo é grande porque a fonte da nossa análise é aquele aclamado livro Quando a Trompeta Soar. E o nosso foco vai ser um ensaio bem específico, super instigante, escrito pelo autor John S. Feinberg. Ah, sim. Feinberg vai direto no nervo de um dos debates mais antigos da escatologia cristã, né? O arrebatamento. Exato. E a missão da nossa análise hoje é muito precisa, é quase investigativa, eu diria. É. Quem acompanha essas discussões sobre o arrebatamento, seja a visão pré, meso ou pós-tribulacionista, muitas vezes tem aquela sensação estranha de estar lendo um debate que, simplesmente não avança. Parece um beco sem saída argumentativo. Exatamente. Cada lado apresenta dezenas de versículos, livros inteiros são publicados e o consenso continua sendo uma miragem. Então, o nosso objetivo aqui não é resolver o debate de uma vez por todas, mas entender a mecânica por trás dessa estagnação. Vamos focar em como a visão pré-tribulacionista é defendida por Feinberg. Mas antes de avançarmos qualquer milímetro no conteúdo, é imperativo deixar um aviso de imparcialidade bem cristalino para quem nos acompanha. Fundamental. O nosso programa não está, sob nenhuma hipótese, tomando partido nesse debate escatológico. A gente não está aqui para bater o martelo sobre qual visão é a verdade absoluta. Não mesmo. O que faremos é relatar fielmente, de forma totalmente neutra, as ideias e a estrutura lógica do material do Feinberg. É para o benefício do conhecimento de todos. Ok, vamos desvendar isso. Vamos lá. Por que estudiosos leem calhamaços de livros, debatem por horas e o público sente que não tem um vencedor claro? Feinberg diz que a raiz do problema são as estratégias diferentes, né? Como isso funciona na prática? O que é fascinante aqui é que eles não estão apenas discordando nas conclusões finais. Eles estão, metaforicamente falando, jogando jogos com regras totalmente diferentes no mesmo tabuleiro. Regras diferentes? Sim. Feinberg ilustra isso comparando a própria abordagem dele com a de estudiosos pós-tribulacionistas, tipo Douglas Moo. A estratégia do Moo é fortemente ancorada na exegese pura. Eles pegam a palavra no grego e... que devem obrigatoriamente relatar exatamente o mesmo evento. Entendi. Só que lendo o ensaio, fica claro que a estratégia do Feinberg vai por uma rota completamente paralela. Ele meio que ignora essa batalha de dicionários gregos. Ele foca no estrutural. Feinberg usa uma ferramenta lógica clássica, a redução ao absurdo. Em vez de focar se duas passagens usam a mesma palavra para nuvens, ele foca no peso das verdades teológicas amplamente aceitas por todos. Dá um exemplo disso. Por exemplo, a promessa bíblica de que a igreja não sofrerá a ira julgadora de Deus. Ele pega isso, coloca a visão pós-tribulacionista do lado dessa verdade e tenta demonstrar como as duas coisas colidem violentamente. Ah, então ele não diz, sua tradução está errada, ele diz, se a sua cronologia estiver certa, essa outra verdade indiscutível vira um absurdo. Exato. É uma assimetria metodológica. Um lado diz, vejam o vocabulário, o outro diz, vejam as contradições teológicas que essa interpretação do vocabulário cria no resto do Novo Testamento. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Como a gente deve formular uma doutrina tão complexa como a escatologia? Porque os dois lados parecem ter pontos válidos. Sim, a análise de palavras é crucial, mas a coerência lógica também é. A regra de ouro do Feinberg exige 2 passos inseparáveis. O primeiro é, de fato, a exegese direta, ir nas passagens de Tessalonicenses, Coríntios, Apocalipse. O erro é parar por aí, né? Exatamente. A falha metodológica ocorre quando o estudioso encerra o trabalho no passo 1. O segundo passo, que é uma rede de segurança contra heresias, é verificar as implicações lógicas dessa doutrina. Porque as doutrinas precisam formar um ecossistema harmonioso. Uma verdade revelada não pode sabotar outra verdade revelada. Perfeito. Se a interpretação de uma passagem isolada colide com outros ensinamentos claros, há uma falha na teoria. Isso faz muito sentido, mas pode soar meio abstrato. Eu acho que a analogia da semente de mostarda ajuda muito a visualizar isso. É o exemplo clássico da inerrância bíblica.
Como construímos a crença de que a Bíblia não contém erros? Primeiro, mapeamos os versículos que dizem que toda a Escritura é divinamente inspirada. O passo 1. Certo. O que a gente não faz é começar a teologia a partir de uma parábola isolada, como aquela onde Jesus diz que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes da terra. Porque se a gente começar por aí e abrir um manual de botânica moderna, vai descobrir que a semente de orquídea é menor. E sem o segundo passo metodológico, a conclusão imediata seria que a Bíblia tem um erro científico crasso. Mas aplicando a regra do Feinberg, o contexto teológico maior serve como um filtro. Entendemos que a linguagem era proverbial, adaptada à cultura agrícola da época. E essa mesma salvaguarda lógica tem que ser aplicada ao arrebatamento. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a gente desce das regras para os textos bíblicos em si, como fica o ônus da prova? Quem precisa provar o quê? O silêncio é o ponto de partida. Não há em toda a Bíblia uma única passagem que diga o arrebatamento ocorrerá no início dos 7 anos, ou no último dia. Não tem data explícita. Nenhuma. Por causa disso, o fardo da prova recai de maneira incrivelmente pesada sobre os defensores do pós-tribulacionismo. Para a visão deles funcionar, eles precisam demonstrar que as descrições do arrebatamento e da segunda vinda são tão idênticas que são obrigatoriamente um único evento. Qualquer diferença entre os relatos já ameaça a teoria deles. E o fardo para a posição pré-tribulacionista é bem mais leve, né? Bem mais. Feinberg não precisa provar com um texto incontestável que há um intervalo de 7 anos. Ele só precisa demonstrar que é plausível, bíblica e logicamente, que sejam 2 eventos distintos. E ele levanta 3 contrastes muito profundos para isso. O primeiro é a atmosfera emocional. Bênção versus julgamento. O contraste de tom é gritante. Nos textos do arrebatamento em 1 Tessalonicenses, a atmosfera é de resgate e conforto. Cristo descendo nas nuvens para recolher a igreja. Não tem uma sílaba sobre ira ou derramamento de sangue. E a segunda vinda? É o oposto total. Os capítulos finais de Apocalipse descrevem um julgamento militar aterrorizante. Cristo retornando com exércitos para esmagar fisicamente a rebelião humana. Mesclar um resgate pacífico nos ares com aniquilação militar na terra exige um contorcionismo literário gigante. O segundo contraste apontado na análise é a conexão com o reino. Na segunda vinda, o retorno de Cristo é o gatilho imediato para instaurar o reino milenar na terra. Ele desce, julga as nações e senta no trono. Já no arrebatamento, há um silêncio absoluto sobre fundar um reino geopolítico ali na sequência. A promessa é só que estaremos para sempre com o Senhor. E o terceiro contraste, que é o mais problemático estruturalmente, é a questão dos corpos glorificados. No arrebatamento, os crentes vivos são transformados instantaneamente, recebem corpos glorificados e imortais. Mas quando voltamos a atenção para os relatos da segunda vinda no fim da tribulação, não existe menção alguma a uma ressurreição em massa ou transformação dos corpos dos sobreviventes justos. E essa ausência de corpos glorificados é a porta de entrada para a maior armadilha lógica do debate. O que nos leva ao tema 4, que eu gosto de chamar de o grande quebra-cabeça teológico. Se fosse um filme, esse seria o furo de roteiro que quebraria a internet. É um paradoxo fascinante. As profecias de Isaías e Apocalipse dizem que o reino milenar será habitado, em parte, por pessoas em estado natural. Pessoas com corpos físicos normais. Isso! Que vão trabalhar, construir e ter filhos por 1000 anos. E o pior, a profecia diz que no fim do período, uma parte desses descendentes vai se rebelar contra Cristo. Se conectarmos isso ao quadro geral da cronologia pós-tribulacionista, o sistema parece entrar em colapso. Porque se o arrebatamento acontece no mesmo nanosegundo da segunda vinda, no último dia da tribulação, absolutamente todos os crentes vivos são transformados em seres glorificados. E, ao mesmo tempo, os ímpios não crentes que sobreviveram são julgados e removidos da terra na chegada de Cristo. O gargalo se forma aí.
Se 100% dos crentes viraram seres glorificados, que não se reproduzem nem têm natureza pecaminosa, e 100% dos ímpios foram aniquilados, quem sobrou com o corpo biológico para ter filhos e gerar rebeldes no milênio? A matemática populacional resulta em zero. Cria um vácuo incontornável. E o ensaio do Feinberg não só ataca isso, mas investiga como o outro lado tenta resolver. Ele analisa o trabalho do Robert Gundry, um acadêmico pós-tribulacionista muito respeitado. Gundry propôs 4 rotas de escape. A primeira tenta usar os 144 mil judeus do Apocalipse. Só que o próprio texto de Apocalipse fecha essa porta. A descrição demográfica diz que eles são homens que não se contaminaram com mulheres. São celibatários. Nossa! Se a única população no milênio for de homens celibatários, repovoamento global é biologicamente impossível. A segunda rota do Gundry sugere que nem todos os rebeldes são destruídos no julgamento final. Talvez alguns entrem num reino com corpos naturais e iniciem as famílias. Aí o problema é moral e teológico. Essa sugestão choca com o princípio de que só os justificados entram no reino de Cristo. Permitir que inimigos declarados e não arrependidos entrem no milênio viola a santidade divina. Jesus foi muito claro sobre isso. Então, teologicamente, essa porta também tranca. A terceira rota fala dos judeus que terão uma conversão nacional e repentina no exato momento da segunda vinda, olhando para aquele a quem traspassaram. Salvos no último segundo, eles entrariam com corpos naturais. Por que o Feinberg derruba isso? Porque a linha do tempo do próprio Gundry colapsa. Para harmonizar essa conversão com Mateus 24, Gundry acaba se contradizendo. Uma hora ele diz que o arrependimento é depois do arrebatamento, mas na exegese de Mateus, a cronologia exige que a salvação deles ocorra antes. E se ocorre antes da trombeta final, eles seriam arrebatados e glorificados junto com a igreja. Exatamente. Retornamos à estaca zero. Continuamos sem ninguém portando um corpo biológico natural. A cronologia se autodestrói. A quarta e última rota de escape envolve o livro de Daniel. Gundry cita aquele intervalo enigmático de 75 dias entre a interrupção das desolações e o reino. Ele sugere que nessa janela de 75 dias após a chegada de Cristo, haveria uma campanha de evangelismo global. As pessoas salvas aí não fariam parte da igreja arrebatada e entrariam no milênio com corpos naturais. É criativo. A criatividade é indiscutível. Mas o crivo do Feinberg exige base bíblica. Qual é o versículo em toda a Bíblia que insinua que as campanhas evangelísticas vão continuar depois que Cristo já retornou em glória, destruiu o anticristo e julgou as nações? Não tem, né? Inexiste. É um argumento construído inteiramente a partir do silêncio. Parece que a gente está tentando justificar um furo de roteiro, inventando uma cena que foi deletada na ilha de edição e ninguém assistiu só para a história fazer sentido depois. A analogia do roteiro é perfeita. Na teologia sistemática séria, é inaceitável construir a viga de sustentação de todo um modelo escatológico com base numa especulação sobre o intervalo de tempo vazio de revelação. O que nos leva para o tema 5. Porque a demolição lógica que abre caminho para outra montanha que a visão concorrente precisa escalar. A promessa de fuga da ira divina. As epístolas garantem que a igreja será isenta da ira julgadora de Deus. Isso levanta uma questão importante, que toca até no conforto pastoral. A tribulação é a manifestação máxima da ira de Deus. Como teólogos, afirmam que a igreja vai atravessar esse pesadelo e ainda dizem que ela está isenta da ira? Eles usam 2 grandes narrativas. A primeira é o escudo de proteção divina. Argumentam que a igreja estará na terra, mas Deus vai proteger os crentes do mesmo jeito que protegeu Israel em Gósen durante as pragas do Egito. O apelo emocional disso é forte, mas a analogia desintegra quando você lê Apocalipse. A geografia do julgamento é diferente. No Êxodo, as pragas foram localizadas. Em Apocalipse, a catástrofe é planetária. Toda a água contaminada, ecossistemas colapsando. E o sol queimando a pele humana. É fisicamente impossível viver na Terra sem sofrer esses efeitos. E o golpe de misericórdia vem de Jesus em Mateus. Ele disse que os dias da grande tribulação serão abreviados.
senão ninguém sobreviveria. Se a igreja tivesse num campo de força mágico, não haveria necessidade nenhuma de encurtar os dias para proteger a vida dos eleitos. A segunda narrativa tenta reclassificar a ira. Dizem que o sofrimento da igreja não é a ira de Deus, mas a fúria do anticristo de Satanás. A verdadeira ira de Deus só cairia nas passas finais, e aí sim a igreja seria arrebatada antes. Uma tentativa engenhosa que Feinberg refuta com a doutrina da soberania de Deus. A história de Jó prova que separar a ação de Satanás do controle de Deus é um erro. Os agentes que destruíram a vida de Jó foram Caldeus e Satanás. Mas sob qual autoridade? O decreto absoluto de Deus. E no Apocalipse, quando os julgamentos começam no capítulo 6, quem é o responsável por romper os selos do pergaminho? O Cordeiro de Deus. O próprio Jesus Cristo ressuscitado é quem ativa e sustenta os eventos cataclísmicos. Por isso a compartimentação falha. Se é o Cristo glorificado quem quebra os selos, argumentar que a tribulação é só um ataque não autorizado de Satanás é ignorar a agência direta de Deus. A única construção lógica que preserva a promessa de isenção da ira exige que a igreja não esteja na terra durante esse período. E para fechar a questão da logística, Feinberg traz a agenda celestial, o Tribunal de Cristo, o Bima, onde as obras são avaliadas para galardões, e a ceia das bodas do Cordeiro. Exato. O modelo pós-tribulacionista sofre para comprimir tudo isso. Esse itinerário judicial e festivo gigantesco no exato átimo de tempo em que a igreja encontra Cristo nos ares, enquanto ele já está descendo para o Armagedon. Não tem tempo hábil. Já o modelo pré-tribulacionista acomoda perfeitamente esse período. Então, o que tudo isso significa? Chegamos à síntese do ensaio. A síntese é que, sem um versículo com um calendário explícito, o estudo depende de engenharia reversa e inferência lógica. É preciso encaixar as peças garantindo que nenhuma quebre a outra. E o sistema pré-tribulacionista apresenta maior resiliência estrutural. Resolve as lacunas logísticas mais profundas, como os corpos naturais no milênio e a isenção da ira divina. E harmoniza essas peças sem gerar curto-circuito no Novo Testamento. O que nos deixa com um pensamento instigante para a reflexão final. A gente viu como a doutrina do arrebatamento depende dessa dedução lógica e de costurar princípios dispersos sem uma afirmação definitiva e isolada. A provocação é: quais outras crenças nucleares que defendemos como dogmas também dependem dessa inferência sutil e de reconhecimento de padrões, e não de um pilar único e inquestionável? Maturidade intelectual começa exatamente quando reconhecemos que a coerência do sistema inteiro é a verdadeira prova da validade das suas partes. Fica aí o convite para repensarmos como validamos nossa base de conhecimento. Para quem deseja explorar mais, informe que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos os ouvintes.